Olá, meu nome é Luiz Duarte e você está no Brazilian Council. Aqui discutimos relações internacionais e idiomas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o legado de Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. Jorge Mário Bergoglio se tornou Papa há 12 anos após a abdicação de Bento XVI, que estava sofrendo com escândalos de corrupção e também de abuso sexual ligados a membros da igreja. E ele saiu deixando um espaço para a reforma, né? E nessa discussão iniciou-se quem seria esse Papa, abrindo a porta também para que se escolhesse um Papa não europeu. Então, alguns fatos curiosos, né, é que o Papa Francisco foi o primeiro Papa jesuíta, o primeiro nascido nas Américas e no Hemisfério Sul, o último Papa que não era europeu havia falecido em 741, aproximadamente 1.200 anos atrás, era o Sírio Gregório III. Desde então, todos os papas eram europeus e isso reflete a mentalidade da igreja em sua história milenar. Né? No primeiro milênio, a igreja buscou se firmar na Europa. Depois, no segundo milênio, com a descoberta do continente americano, houve um esforço para o crescimento nas Américas e fica evidente, né, ou pelo menos fica um sinal de uma mudança rumo à Ásia. O Papa Francisco fez inúmeras viagens para a Ásia, algumas delas pela primeira vez realizada por um Papa. Então vamos aqui aos feitos do Papa, como ele conduziu esse papado de 12 anos. Né? Assim que ele foi eleito Papa, ele passou por uma entrevista em que o repórter perguntou quem era Jorge Mário Bergoglio, né? A pessoa por trás do Papa, digamos assim. E a resposta foi: eu sou um pecador. Essa resposta é um tanto chocante, ela quebra alguns paradigmas, porque costumamos ter uma imagem um tanto santificada mesmo dos papas e infalíveis, quando o Papa Francisco traz uma imagem que não, ele falha também, e ele fala que isso não é uma metáfora, isso é literal. Né? Ele é uma pessoa falha, e essa postura ficou evidente em outras condutas dele ao longo desses 12 anos, em que ele pedia desculpas e tinha uma abordagem muito mais acessível para os fiéis e também para pessoas de outras religiões. Né? Isso vai ficar claro um pouco mais também. Ele tinha um grande foco nos direitos humanos, né? Com abordagem ligada à imigração e também que a Europa enfrentou um grande fluxo migratório durante o seu papado, e também as pessoas que sofriam por guerras e por outros motivos também. Então ele ficou conhecido como o Papa das ruas, o Papa das periferias. E um dos seus primeiros atos, que também chamou atenção, foi a cerimônia de lava-pés, em que ele lavou os pés de prisioneiros e beijou, incluindo mulheres, também sendo o primeiro Papa a incluir mulheres nesse processo, e depois ele fez isso repetidas vezes. Ele também fez isso de forma muito marcante, como sinal de diplomacia, né? Ele teve uma diplomacia um tanto silenciosa, ele foi colocado como o Papa das redes sociais, mas ao mesmo tempo tinha uma abordagem diplomática silenciosa, em que ele enviava determinados representantes da igreja para conduzir processos de negociação, né, que contribuíram para a libertação de presos em Cuba, para a negociação da paz na Colômbia. Ele foi no Iraque e encontrou com líderes muçulmanos, fez também o primeiro encontro com o líder da Igreja Ortodoxa, desde que houve a separação da Igreja em 1054, se não me engano. Foi na República Centro-Africana. Quando visitou líderes do Sudão do Sul, ele beijou os pés desses líderes, no intento, né, de pedir para que eles mantivessem a paz, né, e chegassem a um acordo para que a guerra cessasse. Então foram condutas muito interessantes em que ele trouxe muita humildade,
atraindo e unindo pessoas de diferentes crenças, né? Em um determinado momento, numa outra fala dele, ele promovendo esse diálogo entre as fés, ele falou que todas as religiões são caminhos que levam a Deus. Isso é um ponto muito interessante. Ele fez a primeira visita de um papa à Península Arábica. Então, todas as condutas buscando unir os povos e conduzir a criação deste diálogo, com muito foco também no que seria o hemisfério sul, com muitas viagens à África subsaariana, e a Ásia, visitando comunidades pequenas que recebiam pouca atenção, então visitando esses países africanos que tinham poucas comunidades, visitando Singapura, Filipinas, Timor-Leste, que são regiões com grandes comunidades católicas, mas que são tanto distantes, e a visita dele no Timor-Leste foi a visita que atraiu o maior número de pessoas, aproximadamente 600 mil fiéis, então movimentando muito a religião católica e cristã como um todo na Ásia. Um ponto importante também, né, ligado à parte das redes sociais, ele tinha uma conduta muito mais informal para lidar com os fiéis, permitindo aproximações e que tirassem fotos, selfies com ele. Um fato curioso aqui sobre a sua presença em redes sociais, ele tinha canais no Twitter que tinham ali em torno de 54 milhões de seguidores e 10 milhões de seguidores no Instagram, através de 9 contas no Twitter, em diversos idiomas. E ele sempre buscou quebrar certos paradigmas. Uma fala tanto importante dele foi sobre se uma pessoa é gay, mas se ela está ela segue busca a Deus e tem uma conduta correta, quem é ele para julgar? Então ele quebrou muitas perspectivas nisso, muitos paradigmas, melhor dizendo. E um ponto que eu gostaria de trazer aqui é a mudança do conclave, né? Como que ficou a distribuição dos cardeais nesse período de 12 anos, né? Ele foi levado para essa posição no intuito de promover reformas, né? Houveram certas discussões em que ele acabou não concluindo certas reformas, como algumas pessoas esperavam, mas ele fez reformas, sim. O grupo de cardeais que vai poder votar para a eleição do novo Papa, 80% deles foram selecionados pelo Papa Francisco. Vamos dar aqui uma olhada nesse perfil. Eu estou pegando aqui um artigo da Pew Research Center, vou deixar o link na descrição. Então, um ponto primordial foi esses cardeais que podem votar têm menos de 80 anos, né? Então, nós vamos olhar esse perfil, os cardeais capazes de votar e de serem eleitos. Então, quando o Papa Francisco foi eleito, o número de cardeais da Europa era 51% de todos os cardeais no mundo, sendo que a Europa representava 23% dos fiéis. 12 anos depois, o número de cardeais europeus ainda é maioria, mas eles estão em 40%, né, do grupo total, uma queda substancial. A América Latina, que possui o maior número de fiéis no mundo, em torno de 41% de fiéis católicos no mundo, manteve praticamente o mesmo número, tinha 17% dos cardeais, hoje tem 18% deles, e as mudanças vieram de fato para a Ásia, né? A Ásia-Pacífico tem em torno de 11% dos fiéis, tinha 10% dos cardeais, hoje tem 18%, né? Então, indicando essa postura de buscar mais fiéis na Ásia, ter uma estrutura maior representatividade, né? Até mesmo para essas comunidades um tanto pequenas e, por vezes, deixadas, né, mais de lado,
não tão observadas. A América do Norte tem 7% dos fiéis, ela tinha 12% dos cardeais, hoje tem 10%, e a África subsaariana, né, que é o entendimento da África negra, né, contra o outro lado a gente tem a África saariana, que é a África de etnia árabe e outros ali, né, perfil mais muçulmano. Eles tinham 8% dos cardeais, hoje tem 12%, com 19% dos fiéis. Né? Então, o número de fiéis na África ele é próximo ao número de fiéis na Europa, com os cardeais também tendo uma subida aí já de maior representatividade. O Oriente Médio com o norte da África, né, que é essa África de maioria muçulmana, tem em torno de 1% dos fiéis e agora tinha 2% dos cardeais, agora tem 3%. Né? Então, houve-se um trabalho para equalizar mais a distribuição de cardeais da igreja, de acordo com o número de fiéis e também as expectativas para cada uma dessas regiões. Um ponto importante também é que o Papa Bento XVI e João Paulo II tinham uma postura mais conservadora, e o Papa Francisco, com essa postura mais reformista, buscou equalizar, abrir para o diálogo, e também criou um conclave que tem vários perfis. Então, fica a dúvida de quem será o próximo Papa, o quanto ele vai abraçar as reformas, dar continuidade, e como elas serão conduzidas, ou até mesmo se isso não acontecerá. Existe uma grande probabilidade que exista uma conduta contínua de reforma, né, da igreja, mas ainda preservando a sua tradição em vários aspectos. E fica aí a nossa expectativa para a eleição do novo Papa, que deve acontecer entre 15 e 20 dias. Então, uma vez saindo o novo Papa, farei também um próximo vídeo explicando sobre o perfil deste novo líder da Igreja Católica e o que é esperado dele. Até mais.